sua Bíblia no Salmo 18, versículo 33. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Amém? Achou? É isso mesmo, 33. A palavra diz assim: torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Fecha seus olhos. Vamos orar? Senhor, nós clamamos, Pai, para que o Senhor vivifique a palavra nessa noite. Que ela penetre nos nossos corações como uma espada de dois gumes, Senhor, a ponto de dividir juntas e medulas, alma do Espírito, Senhor. Que a Tua palavra agora, Pai, possa ministrar os nossos corações, limpar os nossos corações, curar os nossos corações, Senhor. E por isso eu consagro a Ti, Pai, a minha vida, pedindo para que o Senhor me dê toda a habilidade, toda a destreza, Senhor, para repartir, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Me faz, Pai, ser entendida conforme aquilo que está no Teu coração. Por isso me ajuda nessa hora, porque sei quem sou, Pai. Sei, Pai, o quanto eu sou carente e necessitada, Senhor, do Teu Espírito, da Tua graça e da manifestação, Senhor, e do fluir do Teu Espírito nesse lugar. Por isso eu me submeto a Ti, Senhor, nessa hora, colocando aqui, Senhor, esse culto, Senhor, e esse momento diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor reine sobre nós, para que o governo de Deus se manifeste, Senhor, nessa noite, na vida da igreja. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, em nosso respeito. Cerca esse lugar, cerca onde as nossas crianças estão também. Cuida de todas as coisas, Pai. Que anjos possam estar acampados. E tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para distrair, tudo aquilo que vem para roubar a semente, eu repreendo agora, no nome de Cristo Jesus. Mas eu declaro que os nossos corações estarão conectados em Ti, na Tua palavra e naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E eu Te louvo por isso, e eu Te agradeço pelos Teus feitos, por tudo que vivemos, mas por tudo aquilo que o Senhor vai fazer até o término deste culto. Por isso recebe, Jesus, desde já, toda a honra, toda a glória e todo louvor é a Ti que nós damos, e nós Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Peraí, pessoal, eu vou ter que travar aqui a tela do meu iPad para não ficar fechando. Eu já fiz isso. Não, tá desbloqueado, tá bom? Bom, vamos ver, vai dar certo. Bora lá. Todo mundo aqui sabe o que é uma corça? Porque tem gente que não sabe. De verdade, todo mundo sabe o que é uma corça? Se você não sabe, então eu vou te falar o que é uma corça. Na verdade, o que eu vou falar agora é o servo, porque é macho. Então, o servo, ele é o marido da corça. A corça é a fêmea, tá bom? A corça, na verdade, o servo, sabe aquele Bambi, é Bambi que se chama, da Disney? Tipo, ele é um servo que é marido da corça. É aquilo, para quem não sabe, tá bom? E eu quero ministrar um pouquinho a respeito disso. Por meu óculos, não enxerga? Porque a corça ela é citada algumas vezes na Bíblia.
Ela é um símbolo poético em vários textos bíblicos. No Oriente Médio, a corça ela é famosa pela sua velocidade, pela capacidade que ela tem de escapar dos seus predadores, porque ela busca segurança em lugares altos e por causa do equilíbrio que ela tem quando ela anda pelas montanhas. Então, os autores bíblicos, eles usam a corça como uma metáfora espiritual, para nos ensinar a respeito de busca, de sede em relação à presença de Deus, para nos ensinar a respeito de segurança. A corça, na palavra, ela vem para nos ensinar sobre agilidade, sobre vitórias em lugares de dificuldade. Você vai ver ela sendo citada em Salmos, como a gente leu, em Cântico dos Cânticos, Provérbios, Abacuque, Samuel, enfim, em vários textos da Bíblia você vai entender algumas coisas quando é citada a corça aqui como uma metáfora. E eu acredito que o versículo mais conhecido é de Salmo 42:1. Quem conhece de cor aqui? Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Esse é um versículo bem conhecido. E há anos atrás, eu estava numa conferência em Bauru, eu morava em Bauru ainda, o Davi acho que era recém-nascido. E eu nunca me esqueci. E olha que eu tenho dificuldade de gravar as coisas, mas isso ficou gravado no meu espírito de uma forma muito louca, porque eu lembro que o palestrante da noite, ele citou a respeito da corça e ele falou assim: a corça, ela só não corre para as águas, ela anseia pelas águas não só pelo fato de ela ter sede, mas ela também anseia pelas águas porque as águas trazem proteção a ela. Porque a corça, ela exala um cheiro muito forte. E isso faz com que os seus predadores a encontram. Então, ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. Então ela corre para as águas e ela mergulha nessas águas quando ela percebe que ela está em perigo. Por quê? Porque quando ela está submersa às águas, aquele odor, aquele cheiro passa, cessa, e aí os predadores acabam perdendo ela de vista. E se você for pensar que o nosso pecado, o nosso medo, a nossa ansiedade é um odor que se compara a um ímã. Todas as vezes que isso vai sendo exalado de nós, é como se um ímã fosse ativado. É como se o inimigo das nossas almas nos encontrasse para nos achar e para nos devorar por causa desse odor de pecado, desse odor de medo, desse odor de feridas. Quando nós carregamos feridas na nossa alma, isso exala um cheiro no mundo espiritual. Você pode ver uma pessoa ferida com a igreja, ela vai exalar um cheiro que vai fazer com que outras pessoas que estão feridas se aproximem dela. E aí sabe o que acontece? Acontece que elas ficam lambendo as suas feridas. Elas ficam acariciando as outras ali por causa da sua dor, ao invés de procurar as águas do Espírito e mergulhar nessas águas para que o Espírito Santo pudesse gerar cura, tirar esse odor, para que ele pudesse sarar essas feridas. É por isso que a corça também ela anseia por águas, não só pelo fato da sua sede. Você lembra quando teve o tsunami? Eu não sei se você já ouviu falar. Tinham pessoas que estavam mergulhando
E quando aqueles mergulhadores voltaram para a superfície, eles ficaram abismados, tipo, o que aconteceu aqui? Porque quando a gente desceu, estava tudo em ordem. E de repente, quando eles subiram, era um caos na terra. Era morte para todo lado. Eles estavam num lugar onde eles estavam seguros. E a gente sabe que quando a gente se coloca nesse lugar, em águas profundas, isso nos dá segurança. Amém? Amém. A gente vê uma citação também em 2 Samuel 22, onde há um cântico de Davi. Davi, em 2 Samuel, é lindo essa passagem bíblica, porque ele faz um cântico maravilhoso a Deus. Ele está glorificando a Deus pela vitória que ele obteve em relação aos seus inimigos, principalmente em relação a Saul. E lá no versículo 33, ele declara a mesma coisa aquilo que a gente leu no Salmo. É Deus que me faz, é Deus quem me reveste de força e me torna perfeito os meus caminhos. Ele me faz correr veloz como a gazela, como a corça, e firma os meus passos nos lugares altos. Davi, ele está reconhecendo a graça divina de Deus. Ele está reconhecendo o livramento de Deus aqui em 2 Samuel. A habilidade que Deus deu a ele para vencer aquela batalha. Força, ele reconhece e ele usa a figura da corça para descrever aquilo que ele estava sentindo. E eu quero aqui ilustrar com um vídeo rápido aqui. Tem um videozinho aí que vocês poderiam soltar? Se vocês estão aí, vem para cá que vale a pena você entender o que Davi estava querendo expressar quando ele declarou essa palavra. Pode soltar. What? All you can do is wait for one to slip and fall. Só para sair o áudio. E pessoal, nós estamos num período de adaptação. É o nosso segundo culto aqui. Então as coisas elas estão se encaixando, o som, né? E todas as coisas. A gente está aí se desdobrando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, tenham paciência nesses primeiros encontros até as coisas se encaixarem, amém? Então, bora lá, pode soltar. Acho que tem áudio, mas é em inglês. Quem souber inglês, amém. Pode aumentar. These youngsters are fast learners, and they're now almost as sure-footed as their parents. Deu para você entender um pouquinho melhor aquilo que Davi estava querendo dizer aqui com essa palavra, que Deus deu velocidade aos seus pés para que ele pudesse ter habilidade para escapar dos seus inimigos. Qual era o segredo de Davi, além do coração dele? A gente sabe que Davi tinha um coração que Deus amava. Mas além do coração de Davi, Deus
se agradava porque ele era um homem que invocava a Deus. Quando Saul enviou homens para matar ele, a palavra fala que eles estavam na porta da casa de Davi, esperando Davi para matar Davi. Saul tinha mandado esses homens lá. A palavra diz em Salmo 59:1 que ele clama a Deus. E olha o que ele diz: meu Deus, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas contra mim. Os fortes conspiram contra mim, Senhor. Diante das batalhas e diante das vitórias, Davi, ele clamava e exultava ao Senhor. Depois que ele obtém vitória, sabe o que ele fala ali em 2 Samuel 22:2? Ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva da violência. Clamo ao Senhor e clamo ao Senhor que é digno de louvor. Era assim que Davi sempre se comportava. No momento de batalha, ele clamava. No momento das vitórias dele, ele exultava ao Senhor. E quantas vezes, na hora que o bicho está pegando na minha vida e na sua vida, a gente clama a Deus. Ou às vezes não. Ou às vezes a gente só choraminga. Uma vez, eu estava passando por uma situação e ao invés de eu clamar ao Senhor, eu estava choramingando. E o Espírito Santo chama a minha atenção. Ei, por que você está choramingando? Se levanta, se posiciona. Toma a autoridade que eu te dei. Luta com quem você tem que lutar. Porque a tua guerra não é contra a carne, a tua guerra não é contra sangue, mas a tua guerra é contra principados e potestades. Porque você está perdendo o seu tempo em ficar chorando para mim, ai Deus, se levanta e começa a dar ordem, se levanta e começa a clamar, porque eu vou ouvir do céu o teu clamor. E na hora, a minha oração mudou. E quantas vezes a gente também clama a Deus, mas quando a vitória, quando a resposta vem, a gente simplesmente segue a vida. Em Lucas 17, Jesus fala que ele estava num vilarejo e ali tinham 10 leprosos. E aí eles começaram a gritar: Jesus, Jesus, sara, nos cura. E aí Jesus vira para eles e fala assim: vão e se apresentam aos sacerdotes. E eles vão. E quando eles estão no caminho, eles começam a ser curados. E aí, um deles percebe que ele está sendo curado. Sabe o que ele faz? Ele volta correndo para Jesus para agradecer Jesus. A palavra fala que ele corre e em alta voz ele glorifica a Deus pela cura que ele recebeu. E a palavra fala que ele não era um israelita, ele era um samaritano, não era do povo do Senhor. E aí Jesus pergunta: os 9 não foram curados? Os 9 seguiram a vida, receberam a cura, um milagre e seguiram a sua vida. Mas esse que voltou para agradecer, em alta voz, clamando e glorificando ao nome de Cristo, exultando a Deus por aquilo que ele tinha presenciado, o milagre que ele tinha recebido. Ele voltou com o coração cheio de gratidão. Quantas vezes a gente tem tanto ímpeto, nosso coração tem tanta explosão para tantas coisas, mas a gente não tem a mesma explosão, o mesmo grito dentro de nós quando se refere às coisas do Senhor na nossa vida.
vezes eu fico incomodada quando a gente está na presença, no momento de adoração, de louvor, e as pessoas estão indiferentes. Me incomoda isso. Me incomoda, sabe por quê? Porque se a gente saiu da nossa casa, a gente vem para a igreja pro intuito só, para adorar a Deus. Então por quê? Que às vezes a gente faz outra coisa, nos distrai, fica pensando na segunda-feira, em tantas coisas que vão te roubar daquilo que o Senhor preparou para você durante o encontro da igreja. Então, igreja, um alerta pra gente. Porque o grito é uma expressão da explosão do nosso coração. Quantos aqui gostam de futebol? E quando seu time faz um gol e você tem aquela explosão. Nós precisamos ter a mesma explosão. E eu não estou só falando de grito, eu estou falando que a expressão pode vir do teu coração através de lágrimas, através da sua oferta, através do seu tempo, através de muitas coisas. Mas o que você não pode é ficar indiferente. Você precisa aprender com Davi aquilo que ele nos ensina na palavra dele. Glória a Deus. Abacuque, ele também declara a mesma coisa que Davi. Em Abacuque 3,19, ele diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará dos meus pés como o da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. O cenário de Davi é diferente do cenário de Abacuque. Davi, ele estava travando uma batalha, então ele declarou essa palavra porque ele venceu os seus inimigos. Mas o profeta Abacuque, ele estava batalhando em oração por uma resposta, porque o tempo que ele estava vivendo era um tempo de calamidade moral, calamidade social, espiritual, política, tipo nos dias de hoje. Era isso que a Abacuque estava vendo. Tá funcionando esse microfone? Você vai me ajudar que eu tô com a garganta seca. Então era exatamente esse cenário que Abacuque estava vivendo. Abre a tua Bíblia lá. Márcio, lê para mim. Abacuque 1, do 3 ao 4. Capítulo 1, do 3 ao 4. Muito obrigado. Nossa! Isso revela a nossa idade, né? A esposa conhece, né? Glória a Deus. Você achou? Bora lá? Deixa eu só aqui. Se você tá com a sua Bíblia aí, abre. Abacuque 1, 3 a 4, deixa eu pôr a versão aqui. Pode pôr aí, NVI. NVI. Vamos lá. Abacuque 1, 3. Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Fala que não é aquilo que a gente vive nos dias de hoje. A maldade prevalecendo, roubo, violência, brigas, discussões. A lei não é cumprida e os juízes julgam de maneira injusta. Pura coincidência. Nos tribunais, as pessoas más ganham das pessoas que são justas. E Abacuque, então, ele está clamando, ele está em crise, pedindo resposta a Deus, colocando a situação do povo diante de Deus. E Deus não responde, Deus não responde. Só que chega uma hora que Deus responde. E olha só o que Deus responde. Está no versículo 2.
Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Não, desculpa. Isso a gente... Não, 1, 2. Aqui ele está clamando. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que me escute? Até quando gritarei violência, sem que traga salvação? E aí a resposta do Senhor vem no 5 até o 11. Mas a gente não vai ler, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui. Mas eu só quero citar o 6, que diz assim: estou trazendo a Babilônia, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extremidade da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Sabe o que ele está falando para Abacuque? O negócio é o seguinte: o negócio vai piorar. Eu estou enviando a Babilônia contra vocês, a nação mais perversa que tem, e eles vão arrasar com tudo. Eu fiquei imaginando, eu orando, você orando pelo Brasil, e você falando assim: Deus, sara o Brasil, Deus, nos liberta da corrupção, Senhor, transforma a nossa realidade. E aí de repente Deus chega para mim e para você e fala assim: Fabiane, não, eu vou trazer a nação mais poderosa da terra contra o Brasil. Eles vão devastar, vocês vão ficar sem casa, eles vão tomar tudo que vocês têm. Imagina a reação ali do profeta. Deus estava usando a Babilônia para disciplinar o povo, para trazer um juízo sobre o povo. Eu acredito que o olho de Abacuque deve ter ficado desse tamanho. E Abacuque, ele vai e faz uma segunda queixa a Deus, e vai estar do 12 até o 17. Eu não vou ler, mas a gente só vai aqui ressaltar o 14 e o 16. Márcio. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais marinhos que não são governados por ninguém. O inimigo puxa com todos os anzóis, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Sabe o que ele está falando aqui? O pescador aqui é o rei da Babilônia. E Abacuque está falando assim para Deus: Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar que o Deus dele, na verdade, trouxe resposta ao clamor dele. Será uma vergonha para você, Deus. Vai ser uma vergonha para você. Sabe por quê? Porque a vitória vai ser... Eles vão oferecer sacrifício ao Deus dele, às redes deles, Pai. Porque eles receberam vitória. Vai ser uma vergonha, vai ser um vexame para o teu nome, Deus. O que vão falar? Abacuque não entende nada, mas mesmo sem entender nada, ele continua orando. E no capítulo 2, do versículo 1, a palavra diz assim, lê para mim, Márcio. Permanecerei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre o baluarte, e aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Mesmo sem Abacuque entender nada, ele fala assim: eu vou permanecer no meu posto como sentinela. Eu vou aguardar a resposta de Deus. Eu vou ver o que Deus vai fazer. E eu fiquei pensando, a gente com muito menos, a gente desiste de tudo. Quando você ouve às vezes um não de Deus, você já fica birrento. Já cruza o braço, você fala: quer saber? Também não sirvo mais. Quer saber? Eu agora também não vou mais fazer isso, aquilo. Se eu estava esperando, eu não vou. A gente fica birrentinho quando a gente recebe um não de Deus. Por quê? Porque a gente hoje
ver uma igreja muitas vezes imatura e mimada, que não sabe passar por correção, não sabe ouvir um não de Deus, não sabe passar pela prensa. E é na prensa que o óleo é extraído das nossas vidas, não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, você acomoda. Mas quando você está sendo prensado, quando as coisas começam a ficar estreita, é a hora que você começa a ver Deus se manifestar de uma maneira poderosa na tua vida, porque Ele não nos desampara. A gente pode sim passar por situações difíceis. No mundo nós teríamos as aflições. Jesus disse, Ele não nos enganou, mas Ele fala: tem de ânimo, tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo por vocês. Não desista. Por mais que as coisas pareçam ser contrárias, a sua oração não está sendo respondida, permaneça. E nós precisamos aprender com Abacuque, porque ele estava vivendo um caos e a resposta de Deus para ele foi ainda pior. E sabe o que ele fez? Ele permaneceu. Ele ficou no posto dele como sentinela. Ele falou: eu vou aguardar a resposta do meu Deus. E no capítulo 2, versículo 2 a 4, a resposta de Deus vem. Márcio, me ajuda. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aleluia. Então a palavra, a resposta para ele foi: Abacuque, escreve a visão. O tempo não vai ser você que vai definir. O tempo, quem determina sou eu das coisas se cumprirem. Mas escreve a visão. E no tempo oportuno as coisas vão se cumprir. E aí ele continua e fala o quê? Mas o justo viverá pela fé. O justo o quê? O justo não vai viver pela sua incerteza. O justo, ele não vai viver pelos seus medos. O justo, ele não vai viver por suas ansiedades. O justo não vai viver pelas suas dúvidas. Mas o justo vai viver confiando em Deus, sabendo que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas, porque o justo viverá pela fé. E Cristo me justifica, Cristo te justifica. Se você for ver no Novo Testamento, tem 3 passagens que falam que o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé, igreja. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e precisaremos crer nessa palavra mais do que nunca. Nós teremos que viver pela fé de verdade. Nós seremos desafiados a viver pela fé. Olha o noticiário, olha para fora, olha o que está acontecendo. Nós não teremos outra escolha. Nós precisaremos entender que nós vamos viver pela fé e não vamos viver por vista e nem por circunstância. Não dá mais para ficar correspondendo o que eu sinto. Eu não posso mais corresponder aquilo que eu sinto, mas eu preciso corresponder aquilo que Deus espera de mim. Porque o nosso coração é enganoso. Porque a nossa carne, sabe o que ela quer? Ela quer comodidade. É isso que ela quer. Ela não quer desafio. Ela não quer passar por luta e nem por prova. Mas nós precisamos amadurecer. Deus tem falado isso comigo. Todas as vezes que eu passo por uma situação que a minha carne grita, que as minhas emoções tentam me dominar, eu falo: Fabiane, maturidade. Não é por aquilo que você sente, mas é por aquilo que você sabe ser correto. Então chora, se coloca na presença do Senhor, fala, faz o que tem que fazer, se levanta, sacote a poeira e segue. Não dá mais pra gente ficar de mimimi, não dá mais pra gente ficar contaminando o outro. A gente precisa ser aquele que coloca o outro de pé. A gente precisa ser aquele que fortalece
tirou de um lugar confortável, tão gostoso, não foi por um acaso. Deus está mexendo nas nossas estruturas. Deus está nos levando para um nível de maturidade ainda maior. Deus está tirando as coisas antigas, porque Ele quer derramar algo novo no meu coração e no teu coração. Mas para isso nós precisamos desejar e querer, porque Deus não vai violar o seu livre-arbítrio. Ele não vai violar. Ele espera. Deus, eis-me aqui. Deus, faz. Existe coisas velhas dentro de mim, muda. Tá doendo, mas eu vou permanecer. Tá sendo vergonhoso, mas eu vou permanecer. Porque o justo, ele vive pela fé. E aí a gente vai ver do versículo 6 ao 20, Deus falando alguns ais que viriam contra a Babilônia. Ele fala: Abacuque, fique em paz, porque os ímpios, eles não vão prevalecer. Eu não vou ler aqui, depois você vai ler do 6 ao 20, e tem vários ais que Deus vai declarando contra a Babilônia. E aí a gente entra no capítulo 3, aonde a gente vê um salmo escrito por Abacuque, também lindo. A gente vê ali Abacuque no capítulo 2. Quer ler do 2? Não precisa, eu vou resumir, porque eu acho que eu tenho que estar já para. Eu vou aqui resumir, tá bom? Então você vai ver que no capítulo 3, Abacuque, ele pede para Deus realizar as obras que Deus já tinha realizado no passado. Se você ler lá no versículo 5, você vai ver que ele está falando sobre o Egito. Deus, faz aquilo que o Senhor fez lá. Da mesma forma que o Senhor mandou pragas, ali libertou o povo. Faz de novo, Senhor. Senhor, abre o mar novamente, Pai. Faz o sobrenatural. Ele cita ali no capítulo 11, algo que tem referência a Josué. Senhor, assim quando Josué orou, quando ele clamou, Senhor, para que ele pudesse ter mais tempo para vencer a batalha, e o sol e a lua pararam, faz de novo, Senhor. E ele vai falando, ele vai pegando a própria escritura e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando as escrituras. E posso te falar, nós precisamos visitar a nossa história. Nós temos uma história com Deus. Se você caminha com Cristo, eu não tenho dúvida que você tem uma história com Deus. Se você ainda não caminha, você está criando uma história a partir de agora. Mas se você caminha, você tem uma história com Deus. Você precisa visitar esses lugares. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos nessa terra, e não tem sido fácil ainda, eu passei por momentos que eu achei que eu não ia aguentar, e eu precisei visitar lugares, eu precisei visitar a minha história, eu precisei lembrar daquilo que eu já tinha vivido com meu Deus, e saber que Ele ia fazer mais uma vez. Eu precisei, igreja. E tem hora que você vai precisar visitar. Eu não sei se você já provou de uma cura. Você vai precisar lembrar: Deus me curou aquele dia. Você vai precisar lembrar: Deus me trouxe livramento naquele dia. Você vai precisar lembrar: Deus, obrigado. Porque a tua história com Deus, ela vai te dar força nos seus dias de dificuldade. Porque a angústia e a ansiedade, ela nos prende no presente. E ela não deixa a gente olhar para o nosso passado. Ela não deixa a gente olhar para aquilo que a gente viveu com Deus. E ela também não deixa a gente olhar para o nosso futuro, para as promessas que nós temos. Nós precisamos ir para esse lugar. Abacuque, ele relembrou os feitos do Senhor. E sabe o que aconteceu? A fé dele foi fortalecida. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém. Eu não sei você,
Todas as vezes que eu começo a ler, eu sei que no começo, às vezes começa, você não sabe por onde começar, às vezes você distrai com alguma coisa, mas quando você engata, quando você vai, eu não sei você, o coração começa a esquentar de um jeito. Aí você não quer mais sair, você quer ficar lá. E a gente precisa encontrar esse lugar até as coisas engatarem, para que o teu coração aqueça, para que a tua fé se torne viva, porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir o quê? Igreja, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos ler a palavra. Nós temos tempo para tantas coisas e nós não temos tempo para a palavra. E quando Abacuque, ele foi relembrando os feitos do Senhor, sabe o que aconteceu? A carne dele começou a estremecer. As dúvidas que ele tinha passou, o seu medo caiu por terra. E sabe o que aconteceu? O coração dele se encheu de confiança em Deus. E sabe o que ele declara? Eu quero que você abra agora a sua Bíblia. Em Abacuque 3, 17, 18. E ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, mesmo que a safra das azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! É o mesmo Abacuque do começo? Não. Será que hoje, eu e você, a gente pode declarar a mesma coisa? Senhor, mesmo que falte os recursos, mesmo que me falte um relacionamento, mesmo que me falte uma família, mesmo que me falte um emprego, mesmo que me falte filhos, mesmo assim, Senhor, eu te exultarei, eu te adorarei, Senhor, eu louvarei o teu nome. Será que nós também teremos esse clamor no nosso coração? E Abacuque, ele termina o capítulo exultando a Deus. E no final, no versículo 19, olha o que ele fala: o Senhor, o soberano, é a minha força. Você pode repetir isso? Ele faz dos meus pés como o do servo, como o da corça. Profetize isso sobre você. E me faz andar nos meus lugares altos. Você crê nessa palavra? Deus. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos dá força. Ele faz os nossos pés como o da corça. Você viu um vídeo aqui? A habilidade, a destreza de uma corça. Ela tem a habilidade para escalar montanhas numa velocidade absurda. Ela consegue fugir dos seus predadores de uma maneira muito sobrenatural. Ela usa os lugares altos para se proteger. E nós precisamos, assim como a corça, ter essa mesma habilidade. E nós sabemos que isso vem do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Quem é do louvor, se quiser vir, pode vir. Se você pudesse colocar de pé, a gente vai declarar essa canção.
distrai agora. Eu não sei se você tem passado por situações que têm te levado a viver temeroso, inseguro. Eu não sei se você está passando por alguma luta aonde você não obtém resposta. Eu não sei. Mas agora é o teu momento com Deus. É o momento que a gente vai clamar para que o Senhor nos dê habilidade. Assim como Ele deu a Davi, assim como Ele deu a Abacuque força e habilidade para superar. Que essa hora você possa clamar para que Deus te dê essa mesma habilidade, porque ela vem do Espírito. Eu choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja na rede, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja uma verde, que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos declarar a primeira parte dessa música. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda
estava aqui no meu escritório, preparando essa palavra, e estava orando em cima para que o Senhor pudesse ministrar os nossos corações, e de repente para um pássaro grandezinho, preto com um amarelo assim, e ficou, e lá acontece com frequência, na minha casa tem muitos pássaros, mas ele ficou insistentemente, mas muito perto de mim ali, no lado que tem, mas ele cantava mais tão alto, que eu parei e comecei a observar. E aí na hora o Espírito Santo já, tipo, presta atenção. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me falar? Porque não foi uma cena normal, natural que acontece na minha casa. Ele ficou insistentemente, mas ele cantava muito e muito alto. E aí o Senhor me levou para esse texto. E ele falou assim, diz isso à minha igreja. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto o que comer ou o que beber, nem com o seu corpo, com o que vestir. E aí ele fala assim, observem as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, o Pai de vocês, a alimenta. Glória a Deus! Vocês não têm muito mais valor do que esses pássaros? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Obrigado, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe aqueles que entraram neste lugar, Pai, exatamente assim, cheios de preocupações, preocupados, Pai, sem saber como vão pagar uma conta, sem saber como vão pagar o colégio do seu filho, sem saber o que vão fazer no dia de amanhã. Mas o Senhor manda te dizer, observem os pássaros, olha, eles não semeiam, olha, eu cuido deles. Imagina se eu não vou cuidar de você e das suas necessidades, porque você é o meu filho, você é o meu filho. Não se preocupe, porque a tua preocupação não vai poder fazer com que as coisas mudem, mas o que vai mudar é a tua confiança, é a tua fé. O que vai mudar é a tua fé e a tua confiança, que o teu Deus é o mesmo, é um Deus de milagre. Ele pode levantar alguém de outra cidade, de outra nação, para suprir aquilo que você está necessitando. Por isso, coloque a sua confiança em Deus, porque Ele não te desampara, Ele não te deixa na mão, Ele não frustra as suas expectativas, porque Ele é bom o tempo inteiro, Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Ele é bom, Ele é bom. Ele é santo! Davi, aclamar, mas a exultar também. Aprenda com Davi, mesmo nos dias bons, mesmo nos dias maus, eu permaneço fiel até o fim, fiel até o fim, fiel até o fim. Para onde iremos, Senhor? Maravilhoso, Pai. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor? Diz o Senhor que esses corações agora sejam visitados e tocados pelo teu Espírito. Todo peso, toda ansiedade, Pai, todo medo, seja lançado fora agora em nome de Jesus Cristo. Agora todo espírito de medo
recebeu uma leveza por causa da fé, Senhor, daquilo que ele recebeu através da palavra que ministrou a própria vida dele. Que essa palavra agora, Pai, gere a mesma leveza na vida daqueles que entraram aqui, Senhor, ansiosos, preocupados, perturbados, Pai. Leveza, eu profetizo a paz de Cristo sobre a tua vida. Eu declaro a paz de Cristo, uma paz que excede todo entendimento. Não depende de circunstância ou situações. É uma paz que excede o entendimento humano. E eu declaro essa paz sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém que nos visita, que tem uma irmã aqui, e se você nunca teve a oportunidade de declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declarando: eu quero ter uma história contigo, Jesus. Eu quero construir uma história contigo a partir de hoje. Se você quiser, se você ainda não fez isso, levanta a sua mão, que eu quero fazer uma oração por você. Ou se tiver alguém que ainda não fez essa decisão e hoje quer entregar a sua vida a Cristo, levanta as suas mãos, que eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém que ainda não fez e deseja fazer? Amém. Então eu quero te convidar. A gente vai finalizar esse culto. Quero que você dê a mão para a pessoa que está perto de você aí. Declara sobre ela a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento sobre você. E declaro que você sairá desse lugar leve, confiando que Deus está cuidando de todas as coisas. Que assim como Ele tem cuidado dos pássaros, Ele vai cuidar de você e vai cuidar das suas necessidades. Em nome de Jesus. Então declare assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Oremos ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você não tinha recebido.